Você provavelmente já ouviu alguma história referente a um jovem pastor, sem qualquer experiência militar, enfrentando um guerreiro colossal que desafiara o exército do rei Saul e blasfemava contra o Deus de Israel. A história desse embate bíblico entre Davi e Golias, descrito na Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, narra a vitória de um jovem pastor israelita sobre o gigante filisteu, simbolizando a prevalência da fé sobre o medo e a insegurança. Com um estilingue e uma pedra, Davi acertou a testa do guerreiro inimigo, confiando no poder e na providência de Deus. Golias caiu derrotado. Durante séculos, essa narrativa foi contada como uma simples história de coragem. A jornada do pequeno herói que se sobressaiu sobre o gigante. Mas e se essa não for a história completa? E se Golias tiver sido algo mais complexo do que um homem excepcionalmente alto? Para começarmos a entender melhor a origem, precisamos voltar milhares de anos antes mesmo do dilúvio, para revisitar essa passagem bíblica que representa um dos maiores mistérios da tradição judaico-cristã, o mistério dos Nefilim, os gigantes da Bíblia. Capítulo 1. O texto que intriga há milênios. No livro de Gênesis, existe um trecho que há séculos intriga teólogos e historiadores. No capítulo 6, versículos do 1 ao 4, diz o seguinte: Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes aos seus olhos, e as tomaram para si como esposas conforme escolheram. E houveram gigantes na terra naqueles dias, e também depois. O texto é extremamente curto e profundamente enigmático. Não explica quem são esses filhos de Deus, nem define claramente quem ou o que são os Nefilim. E na sequência, a narrativa passa diretamente para o dilúvio, como se essa transgressão celestial tivesse desencadeado algo tão grave que exigiu um reset completo da humanidade. O curioso é que o autor do texto parece pressupor que os leitores originais já sabiam exatamente do que ele estava falando. Mas nós, milhares de anos depois, ainda estamos no escuro quanto a isso. Capítulo 2. Quem eram os filhos de Deus? Para nós leitores modernos, a expressão filhos de Deus pode parecer referência a pessoas bem estabelecidas sobre a sua fé, mas no hebraico antigo existe um termo específico para essa classificação: Bene Elohim. Em vários textos do Antigo Testamento, essa expressão é usada para designar seres celestiais, que faziam parte da chamada corte divina. Essa ideia também está explícita no livro de Jó, onde é dito que os filhos de Deus se reúnem diante dele em assembleia. Curiosamente, textos de culturas vizinhas apresentam uma estrutura semelhante. Em inscrições encontradas em Ugarit, uma antiga cidade costeira do Levante, onde hoje está situado o norte da Síria, datadas de cerca de 1400 a.C., existe a descrição de um conselho divino presidido pelo deus El, que seria um Deus supremo cercado por seres espirituais subordinados. O paralelo cultural é intrigante. Por qual motivo ou coincidência culturas distintas contariam a mesma história? Seria inspiração ou de fato houve violação entre a ordem celestial e a ordem humana? E se isso for verdade, os Nefilim não seriam apenas homens inexplicavelmente altos e robustos? Capítulo 3. O livro proibido de Enoque. Séculos depois, um texto judaico expandiu essa história de forma surpreendente: o livro de Enoque. Falaremos de forma mais profunda sobre esse tema em um vídeo específico, mas o fato é que esse livro foi extremamente popular no judaísmo antigo, tendo seus fragmentos sido encontrados entre os famosos manuscritos do Mar Morto. Sua narrativa é impressionante. Segundo Enoque, cerca de 200 anjos, chamados vigilantes e liderados por Samiazá, ou Semjaza, sentiram cobiça ao verem que as filhas dos homens eram belas e formosas. Para evitar responsabilização individual, fizeram um juramento solene no Monte Hermon, concordando em descer à terra e tomar as mulheres humanas como esposas. O fruto dessas uniões teria sido algo totalmente paralelo ao que se conhecia sobre humano e natural, gerando uma linhagem de seres colossais.
E o problema não era apenas seus tamanhos e força descomunais. Seus progenitores, os vigilantes, teriam ensinado aos humanos conhecimentos específicos proibidos: metalurgia, armas de guerra, astrologia, encantamentos. Por que eram conhecimentos considerados proibidos? Porque, na contramão da ordem natural da evolução humana, esses conhecimentos foram concedidos por seres divinos rebeldes aos homens sem qualquer esforço. Sendo assim, desprovidos de qualquer preparo para o melhor uso desse novo conhecimento, teriam acelerado a corrupção da humanidade, sobretudo com a violência e vaidade, desviando-os das leis divinas. A partir daí, claro, a violência aumentou. A moralidade se perdeu e houve intenso derramamento de sangue sobre a terra. Foi quando, conforme as Escrituras, Deus decidiu intervir. E a solução viria a ser um evento cataclísmico que mudaria a história do mundo: o dilúvio. Capítulo 4. Os gigantes que sobreviveram ao dilúvio. Se os gigantes foram destruídos pelo dilúvio, como explicar a presença de Golias séculos depois? O próprio texto de Gênesis, como vimos no início, menciona algo curioso. Ele diz que os Nefilim existiram naqueles dias e também depois. Essa pequena frase gerou séculos de debate. Algumas tradições judaicas sugerem que alguns gigantes sobreviveram agarrados à arca. Outras afirmam que linhagens híbridas continuaram existindo mesmo após o dilúvio. Na própria Bíblia há registro de povos associados a gigantes: os Anaquins, os Refaíns e os Emins. No livro de Deuteronômio, esses povos são descritos como homens de estatura extraordinária. Inclusive o guerreiro Golias, que era filisteu, é apresentado como supostamente descendente dos Anaquins. Capítulo 5. O destino dos espíritos dos gigantes. Existe outro detalhe intrigante. Alguns textos judaicos antigos afirmam que, quando os gigantes morreram, seus espíritos ficaram presos no plano terreno, sem corpo, vagantes e violentos. O livro de Enoque afirma que esses espíritos se tornaram entidades malignas que atormentavam os humanos. Essa ideia pode ter influenciado diretamente a concepção posterior sobre demônios. Capítulo 6. O Tártaro e a conexão com a mitologia grega. Existe um trecho no Novo Testamento que chama muita atenção. Na segunda carta atribuída ao apóstolo Pedro, aparece a seguinte afirmação: Deus lançou anjos rebeldes ao Tártaro. O termo é curioso porque Tártaro vem do grego, não do hebraico. Na mitologia grega, o Tártaro era uma espécie de abismo onde os titãs foram aprisionados após desafiarem Deus. Titãs, gigantes, deuses. A semelhança com a narrativa dos vigilantes é surpreendente. Capítulo 7. O padrão global de heróis híbridos. Quando observamos outras culturas antigas, encontramos padrões semelhantes. Na Mesopotâmia temos Gilgamesh, descrito como 2/3 divino. Na Grécia, semideuses como Hércules nasceram da união entre deuses e humanos. Na tradição judaica, aparecem os Nefilim. Em diferentes regiões do mundo antigo, histórias semelhantes surgem no entorno de seres híbridos e poderosos, capazes de desafiar a ordem divina. Isso não significa que todas essas histórias descrevem o mesmo evento, mas chama a atenção como civilizações tão distintas sentiram a necessidade de contar narrativas tão similares em vários aspectos. Capítulo final. Davi, Golias e o eco dos Nefilim. Por fim, voltamos ao início. Quando Golias aparece na narrativa bíblica, pode estar representando muito mais do que apenas um guerreiro filisteu. Ele pode representar o eco de uma tradição muito mais antiga. Uma tradição que fala de seres híbridos, de transgressão entre o divino e o humano e de uma tentativa de restaurar a ordem do mundo. Talvez nunca descubramos exatamente quem foram os Nefilim. Tenham sido eles gigantes literais, símbolos mitológicos ou memórias distorcidas de algo que realmente aconteceu, uma coisa é certa: a história deles atravessou milênios, enriqueceu diferentes culturas e ainda hoje continua mexendo com o nosso imaginário. Talvez, além do grande mistério em se os gigantes realmente existiram,
pode ser igualmente intrigante questionarmos por que tantas civilizações diferentes e em períodos diferentes sentiram a necessidade de contar basicamente a mesma história. Já deixou o seu like no vídeo? Se você gosta de explorar mistérios que atravessam história, religião e até mesmo o que é real ou místico, se inscreva no canal Esfinge. Você está no lugar certo e a investigação está apenas começando. Até o próximo vídeo.